tinha, tinha apresentações que alguns de nós chegou a desmaiar. A carga era muito grande. Então, assim, por exemplo, nessa peça eu tinha 3 atuações em 3 momentos distintos e eu tinha 3 momentos completamente distintos. Então, o personagem era Jesus, mas em 3 momentos tão diferentes que ele tinha uma abordagem completamente diferente. Então, a atuação era completamente diferente. Então, a descarga, quando eu estava pregado lá na cruz, ela era tão grande, mas tão grande, que quando eu descia para fazer minha última parte, que era muito mais tranquila, ela era atrás de um véu, a gente fazia um jogo de sombras, eu passava o tempo inteiro no jogo de sombras com aquela descarga de adrenalina, de tremer, e ficava tremendo durante esse período todo. Era mais uns 20 minutos ou mais até, depois de descer da cruz. Então, era assim, eram uns 40 minutos na cruz. Depois de descer, né, eles tinham que limpar a maquiagem toda. Era uma maquiagem muito intensa para mostrar os cortes, né? Parecendo... Era muito realista, né? Os cortes. Então, assim... Então, eu tinha que limpar aquilo tudo. Cara, tinha dia que eu não conseguia limpar. A coisa era tão intensa que já tinha contra-regras específicos para me limpar, cara. Porque eu não conseguia. Aí, tremendo, mas tremendo de não conseguir controlar o corpo. E os contra-regras que me limpavam e me vestiam, porque eu não conseguia. Aí, sem contar assim, quantas e quantas vezes que acabou a peça, era tomada pelo Espírito Santo lá atrás, e aí era choro atrás de choro. E quando a peça acabava, juntava todo mundo. Cara, a movimentação do Espírito Santo ali era muito forte. Então, a gente não aguentava. Não aguentava. A experiência que você está falando, que você teve lá de participar da Peça do Impacto, ela era praticamente todo final de semana com a gente. Caramba. Então, no final tipo assim, porque sabe a dor de cabeça que você falou que sentiu? Era geral. Sabe a dor no corpo? Cara, a sensação que a gente tinha na hora que ia começar a peça é que tinha alguém batido na gente, cara. Era uma dor, um cansaço exacerbado. E como era a gente que montava o palco, o cenário todo, a gente falava assim, nossa, hoje eu tô tão cansado de montar o cenário, mas não era, a gente já estava tão acostumado a montar aquilo ali, que não era o cenário. A gente tinha certeza que não era o cenário, mas a gente tentava dar uma desculpa para ver se aliviava a carga, porque era muito, a gente sentia muita pressão. E como geralmente era em espaços abertos, né? Então, você está sujeito a qualquer coisa. A opressão é maior. Muito maior. Então, por exemplo, aqui em Lafayette, né? Aqui, a história aqui de Lafayette foi da nossa apresentação, a apresentação acontecendo e tal. No meio da apresentação, um bêbado, ele saiu, viu Jesus lá, ficou impactado com aquilo ali, chegou, começou a tocar nas minhas pernas, puxar a fralda lá, né? Puxar ela, e fazendo oração, fazendo o sinal do Pai Nosso e tal. E como que tira ele? Qualquer pessoa que entrasse ali para tirar, ia ter aquele impacto negativo de ter uma pessoa tirando ele da peça. Né? E a peça rolando. Ele puxando, tocando coisa, e eu tendo que falar, o Fred falando também, a atuação dos outros atores na peça toda acontecendo, e o rapaz lá tentando tocar. Ele não sei o que passou na cabeça dele, se ele acreditou que era realmente Jesus ali, o que estava aquilo ali. Mas essas coisas a gente percebia que era mesmo para te tirar do foco. Você imagina você tendo que falar uma fala com um cara te tocando, te puxando a roupa, sabe? Era muito intenso isso tudo. Então, no final, cara, da peça, na hora que a gente entrega... acabou. Fez o fechamento. A pessoa que era responsável fez o fechamento. O pastor começou a orar, cara, a gente não aguentava. Desabava. E quando acontecia, às vezes, no templo, né? Quando acontecia no templo, aí já fazia o apelo, né? Rapaz, como era difícil o apelo pra gente. Porque a gente que ia orar pelas pessoas. Né? A gente fazia questão. Poxa, eu fiz todo o processo. Agora a pessoa está aqui para receber, eu vou orar por ela. Eu quero finalizar, né? Exatamente. Aí na hora que a gente ia para aquele processo ali da oração, e geralmente o apelo ele atraía muita gente, né? Que aí a gente queria fazer, reforçar a aliança, refazer a aliança. Então, era muita gente ali tentando receber a oração ao mesmo tempo, e todo mundo foi junto, né, para poder orar. Aí, na hora que começava a oração, então, você imagina, você está totalmente quebrantado. Você vai orar por alguém, nossa, você transmite aquilo para a pessoa, e a pessoa, na hora, ela desaba.
Então era um momento de muita presença do Espírito Santo, a presença muito forte. E na hora que passava esse início de descarga, a presença do Espírito Santo parecia ainda maior, porque ele vinha aliviando as dores, ele vinha curando, ele vinha trazendo a paz, sabe? Aí você começava a se sentir bem com aquilo ali. Então, cara, arte e mensagem, momento de finalização de peça, não espera acabar em 10 minutos, não. Que vai e rendia. A coisa ia que ia. Se o pastor não puxasse a rédea,